Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Replay instantâneo. Pronto. Então, boa tarde, colegas e alunos, né? Vamos para o nosso segundo encontro, né, sobre os projetos, né, que nós estamos já em discussão, né, no WhatsApp e também em alguns momentos fora do WhatsApp. Também a gente já conversou em algumas aulas, né, sobre esses dois projetos, o audiovisual e o análise de obras de arte, né? Então, eu queria que a gente aproveitasse bastante, né? Foi feita uma enquete, né, sobre o que a gente discutiria hoje, né, as perspectivas, e aí foi escolhido nos dois grupos, né? Um grupo escolheu mais que outro, mas como a gente está unificando, a gente está com a maioria, né? Então, a escolha parece que foi comunicação, não é isso? Isso mesmo. Então, vamos ver como a gente vai trabalhar hoje. Aí eu passo a palavra para os residentes, tá? Que é o Ana Luísa, que está aí, o João e o Matheus. Não sei se tem mais alguém, mas eu acho que são esses três que estão hoje aqui com a gente, tá bom? E bem-vindo aos alunos. Ok. Eu estarei ligando a câmera aqui primeiro, né? Para vocês terem uma aproximação. Deixa eu ver se dá para ficar assim. Dá para ficar. Então, Tá ótimo. todo mundo me vê, todo mundo me ouve, me Todo escuta. mundo, eu estou lhe ouvindo. Vocês estão ouvindo bem o João Vitor? João Vitor é um dos residentes, tá? Da UFT, estudante de filosofia, e está fazendo residência com a gente. Sim, estão dizendo que... Ok. Então, começaremos, né? Boa tarde, são 14h07 do dia 24/9/2021. Estamos em sala virtual no Google Meet. E como vocês, né, estão por dentro dessa parte do projeto que está dando seguimento nas sextas-feiras, né? Sexta-feira passada foi pela manhã, essa sexta agora é pela tarde. Então, a professora já falou, o tema vencedor eleito por votação foi comunicação. Os temas propostos eram meio ambiente, pandemia e comunicação. Com a maioria dos votos, comunicação ganhou. E sem mais delongas, vou chamar a vinheta aí, a vinheta que todos vocês gostam, para a gente já dar início à nossa apresentação. Vemos aqui que está no ar. Então, sintonize o seu computador, entre no Google Meet, que está no ar, mais um Meta Podcast sobre comunicação. O podcast de dentro da escola, para além do podcast. Primeiramente, vou chamar a minha irmã para fazer as introduções e todos os devidos conceitos para a nossa tripulação, para o nosso público se sentir confortável e agradável. Separe sua pipoca, sua Coca-Cola, sua garrafa com água, que vamos iniciar. Eu passo a palavra para a Ana, que é a minha irmã, e vai dar uma noção aí para vocês sobre linguagem. Deixa eu ligar o microfone aqui, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Boa tarde a todos, boa tarde à equipe do Raquel, boa tarde, professor, boa tarde, estudantes. Como o João já falou, né, o tema da nossa produção de hoje vai ser comunicação. E eu gostaria de começar fazendo um questionamento, uma indagação para vocês, o que vocês entendem, né, o que vocês acham que é comunicação, e se vocês acham que é possível viver sem se comunicar, né, ou sem comunicação. Quando a gente fala de comunicação, em si, é transmissão de informações para qualquer coisa, para qualquer objeto, para qualquer pessoa, para qualquer ser, que haja uma troca de informação, independentemente de como essa troca seja, de como essa troca se dê. Por exemplo, nós, seres humanos, nos comunicamos através de uma língua. A língua, ela está diretamente associada à linguagem. Só que a gente tem que fazer uma diferenciação entre isso. Por quê? Porque a linguagem, ela se refere ao pensamento.
A língua, ela se refere à estrutura gramatical, ou seja, você precisa de uma língua, de uma estrutura gramatical. Ela pode ser sonora, audível, ou ela pode ser visual, como a língua brasileira de sinais, um exemplo, Libras, né? Isso vai variar. Você tendo uma estrutura linguística, você é capaz de desenvolver a sua linguagem. E desenvolvendo a sua linguagem, você é capaz de se comunicar com qualquer ser, com qualquer coisa, com qualquer objeto. Um exemplo de uma comunicação que ocorre no mundo animal são os passarinhos. O bem-te-vi. Aqui em Palmas tem muito bem-te-vi e eles ficam sinalizando. A gente conhece, reconhece o bem-te-vi pelo som que ele produz. Só que quem não é capaz de ouvir, não deixa de reconhecer o bem-te-vi, porque sabe das suas características visuais. Ou seja, o bem-te-vi, ele está se comunicando, ele está comunicando o que ele é e quem ele é, além de estar comunicando o que ele faz. Só que como nós não estamos nesse reino animal dos pássaros, a gente não sabe o que ele está querendo dizer quando ele começa a gritar bem-te-vi, bem-te-vi. A gente não sabe se ele está com fome ou se ele está sinalizando que tem um outro passarinho ali, se ele está na época de acasalamento, se ele está tendo um filhote, a gente não sabe. Mas a gente consegue ter todas essas informações a partir dessa comunicação, que é a comunicação com o mundo, que é a comunicação com a natureza, que é a comunicação com o outro e a comunicação com nós mesmos. Tudo isso está relacionado à linguagem, né? E é como eu falei, para você desenvolver uma linguagem, você precisa de uma língua e vai precisar de uma estrutura gramatical e tudo isso. Vocês sabiam que quanto mais línguas vocês conhecem e dominam, maior é a sua linguagem? Por quê? Os filósofos dizem que a nossa percepção de mundo está diretamente relacionada à nossa linguagem. Então, o que acontece? A maneira que nós temos de apreender as informações que estão no mundo, que estão nos outros, é através da língua, é através da linguagem. Nós conhecemos os sinais, as coisas, as representações de tudo que elas são através de uma língua, porque é um nome. Tudo que a gente vê no mundo tem um nome, tem uma nomenclatura, tem um significado, e tudo isso a gente vai captando e vai aprendendo, vai adquirindo conhecimento. Só que, partindo por um outro lado da moeda, como eu falo, as pessoas que não são capazes de ouvir ou de falar, elas deixam de se comunicar? Não. Elas têm uma maneira específica, própria, particular de se comunicar. Não, a comunicação não deixa de ser, não se torna inexistente. É uma comunicação que ela vai ser focada no visual, não no sonoro. Então, as informações das quais você vai ter e você vai interpretar, elas não estão diretamente relacionadas aos nomes, às estruturas gramaticais, mas elas estão diretamente relacionadas às imagens, às representações visuais. Tudo isso está relacionado com o outro projeto, né, do nosso colega Matheus, do residente Matheus, que é a análise de obras de arte. Isso se refere a uma linguagem visual, porque você vai captar, vai obter informações e conhecimento através de uma imagem. Você não precisa ler alguma coisa ou saber o nome da imagem ou saber o nome de determinado objeto. Você vê, você já vai ter uma informação daquilo. Aquilo já transmitiu uma comunicação para você. Nós, do podcast, o nosso foco não deixa de ser, né, visual, mas o nosso foco maior é a linguagem sonora, porque é a questão da fala. A gente quer e pretende desenvolver isso com vocês, essa linguagem sonora, essa linguagem falada, essa linguagem audível. Mas, não sei se alguns de vocês sabem, não sei se a professora Cláudia também sabe, mas eu sou fluente em língua de sinais, eu faço parte da comunidade surda, e você aprende, você consegue se comunicar com uma pessoa não verbalmente, ou seja, através de símbolos, através de sinalizações. Por exemplo, quando você entra numa comunidade surda, você não vai falar bom dia, você vai fazer um sinal. Você vai fazer o sinal de bom e o sinal de dia. O meu irmão falou que cortou o sinal, que vocês não puderam ver. Mas, por exemplo,
Ficou paralisada a sua imagem. Quando você quando você vai se comunicar com pessoas que não ouvem ou não falam, que se comunicam através dos sinais, você vai falar assim, bom dia, né? Por exemplo, você vai fazer o sinal de bom, que é assim, bom, e o sinal de dia, que é assim, bom dia. Quando você chega num ambiente que tem pessoas surdas que estão se comunicando em Libras, você não vai falar assim, oi, tudo bem? Você vai sinalizar assim. E aí tem toda uma expressão facial que vai estar diretamente relacionada com o sinal que você está passando. Ou seja, você vai fazer uma expressão facial que vai comunicar o seu interesse e o que você está querendo expressar para o outro. Só que também existem as pessoas que são cegas. E as pessoas que são surdo-cegas, como elas se comunicam? Elas se comunicam através do tato. Então, as pessoas vão tocar em determinadas regiões do corpo e cada região, cada toque específico vai ter um significado, vai comunicar uma informação. Nós estamos o tempo inteiro recebendo comunicação, que na verdade seria, né, o correto seria dizer informação, em forma de comunicação, porque nós estamos o tempo inteiro nos comunicando, mesmo sem saber, mesmo sem querer. E, ao mesmo tempo, também nós estamos transmitindo nossas informações para o mundo e para os outros, sem saber e sem querer também, às vezes sem intenção. Então, o mundo, a nossa maneira de viver no mundo, de se ver, de ver o outro, tudo isso parte do princípio da comunicação, que é o princípio da interação, que é o princípio do diálogo, da dinâmica das relações. E essa dinâmica entre as relações, ela pode ocorrer de diversas formas, como eu estou apresentando para vocês. Ela pode ser falada, ela pode ser visual, ela pode ser de diversas maneiras. Pode ser verbal, não verbal, né? Pode falar, João. Pode passar o slide. Como eu tinha falado anteriormente, né, dos tipos de linguagem, o foco nosso com relação ao podcast é uma linguagem sonora. Mas essas linguagens que a gente pode desenvolver, não, a gente não vai deixar de trabalhar outras linguagens também na nossa produção de podcast com vocês, né? E essas outras linguagens, elas fazem parte também dessa linguagem sonora.